Se tudo fosse possível, o que eu realmente gostaria? Porém, primeiro temos que ser para depois ter. Tem muita gente que acha que o objetivo é ter. Nós fomos ensinados que o objetivo é para ter. Hoje eu aprendi que o ter são muito mais metas do que objetivos, e o objetivo está muito mais ligado no ser. E quando você define um objetivo que tira você da sua zona de conforto, você começa a ser algo que você ainda não foi. Isso faz com que você se desenvolva, isso faz com que você cresça. Olha essa sacada. E aí, eu continuo te perguntando, qual seria os seus desejos, né? Se eu me pergunto, o que que eu gostaria se tudo fosse possível, eu também poderia me perguntar, quais seriam os meus desejos? Né? Sem pensar no como. O que eu não posso fazer é pensar no como, porque quando eu começo a pensar no como eu vou conseguir aquilo ali, como quem pensa automaticamente por mim é meu paradigma, é a minha lógica, eu vou achar impossível. Eu vou começar a ficar com medo se eu começar a pensar no como. Eu vou começar a achar impossível. Se eu começar a pensar no como e começar a ficar com medo e começar a achar impossível, eu paraliso. Porque a mente, ela foi programada para agir conforme aquilo que eu conheço, certo? Quando eu não conheço, eu fico bloqueado, eu paraliso. Então, a pergunta continua na pergunta, de que maneira você quer crescer na vida? Essa pergunta é sensacional para você refletir. Vocês perceberam que as minhas aulas estão muito mais reflexivas, né? Então, de que maneira você gostaria de crescer? Então, eu fiz essa pergunta para mim várias e várias e várias vezes. E a maneira que eu gostaria de crescer é ajudando, ensinando, trazendo expansão de consciência para as pessoas, gravando vídeos, fazendo lives, me desenvolvendo como pessoa, trabalhando na minha oratória. Então, esse processo todo está ligado com a maneira que eu quero crescer. Faz sentido para você que está assistindo aqui? Então, de que maneira? Qual maneira você gostaria de crescer? Escreve aí nos comentários, eu quero ver se você já tem essa clareza. De qual maneira você gostaria de crescer? Quando eu defini que eu gostaria de crescer, mostrar o meu conteúdo, mostrar minhas habilidades, minhas qualidades através de uma ferramenta chamada YouTube, eu me comprometi a fazer aquilo que eu sabia que iria me levar para aquele crescimento. E muitos erros das pessoas que não alcançam os objetivos é esse. Elas definem, né, um planejamento, define ações, não vou nem falar que é planejamento, define ações, eu defini ações, e aí eu não começo a ter o resultado que eu quero, eu começo a parar. Então imagina, se você não consegue ter consistência e comprometimento com você quando você ainda está crescendo, imagina quando você tiver muito, você não vai conseguir controlar, você não vai conseguir segurar o poder que você tem. Então você tem que aprender a controlar o seu poder quando você tem pouco poder. Porque o seu poder ele vai aumentando, ele vai crescendo. Então se você não tem controle, por exemplo, com o seu dinheiro, se você tem pouco dinheiro e você não controla o pouco dinheiro que você tem, como você vai conseguir controlar muito dinheiro? Responde para mim essa pergunta. Foi uma das coisas que eu aprendi. Então, aprenda a definir ações, não planejamento, tá? Os planos podem mudar, o objetivo não. Quando eu fico só planejando, planejando e não tomo ação, eu estou perdendo tempo, porque eu tenho que decidir para agir, não para planejar. Faz sentido?